No Real Madrid, ele foi decisivo em noites de Champions, mas nos últimos meses virou sombra. No Manchester City, ele é visto como uma peça que pode transformar um ataque já letal em algo ainda mais imprevisível. Rodrigo está no centro de uma equação que mistura talento, oportunidade e ambição. O Real aceita negociar, Guardiola sonha com ele e o momento nunca foi tão perfeito para que um brasileiro troque o branco do Bernabéu pelo azul do Etihad e assuma um papel que, em Madrid, nunca foi plenamente dele. Chegou a hora de Rodrigo decidir o seu futuro. Isso é fruto do meu trabalho, de trabalhar todos os dias, mesmo quando o momento não é bom. Eu não deixo de acreditar no meu potencial, na minha qualidade. Eu sei que são apenas dias ruins e logo os dias melhores vão voltar. Olha o passe de primeira, vem aqui o Rodrigo, abriu, o Rodrigo limpou mais uma ainda, Rodrigo travou pro pé direito, o Rodrigo bateu colocada, é golaço! Que jogada do Rodrigo! Ele tem calma, tem categoria. Rodrigo chegou ao Real Madrid em 2019, vindo do Santos, ainda adolescente, e chegou com a promessa de ser um dos novos protagonistas do futebol brasileiro na Europa. Desde o início, mostrou um perfil técnico refinado, um atacante versátil capaz de atuar nas duas pontas e, quando necessário, como segundo atacante ou até falso 9. Seu drible é rápido, direto e com pouco toque na bola, algo raro em tempos de excesso de condução, somando isso a uma finalização precisa, leitura de jogo madura e inteligência para atacar espaços. No Real Madrid, viveu momentos de brilho instantâneo. Logo na primeira temporada, marcou um hat-trick na Champions contra o Galatasaray, mostrando ao mundo seu instinto de decisão em jogos grandes. Nos anos seguintes, consolidou a fama de jogador de momentos importantes, o famoso jogador do clutch. Gols contra o Chelsea e o Manchester City em fases finais da Champions e aquele papel fundamental na época virada contra o City em 2022, quando marcou 2 gols nos minutos finais. Se manda todo mundo, Carvajal, pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Olha o raio aí! Mas, ao mesmo tempo, sua trajetória no clube foi marcada por oscilações. Quem vive de passado é museu, e o Real Madrid é o clube que menos liga para os feitos históricos de seus jogadores. Para eles, ninguém é maior que o clube, e os feitos de Rodrigo, com o tempo, ficaram no passado mesmo. Além disso, a chegada de reforços de peso como o Mbappé e o amadurecimento de Vinícius Júnior mudaram a hierarquia ofensiva. Rodrigo manteve a entrega, se adaptou a funções mais táticas, ajudou na recomposição e criou jogadas mesmo sem ser a referência principal. Ele se tornou peça confiável, mas raramente era o foco no ataque. Hoje, aos 24 anos, está no auge físico e técnico, com a experiência de quem já disputou e decidiu finais, mas com a sensação de que seu protagonismo pleno ainda está por vir. E talvez, longe do Bernabéu, ele encontre o palco e a liberdade que nunca teve por completo. A chegada de Xabi Alonso ao comando do Real Madrid no meio de 2025 trouxe uma nova filosofia, marcada por disciplina tática e reorganização da hierarquia no ataque. Logo nas primeiras semanas, ficou claro que o treinador buscava um sistema ofensivo mais rígido, com funções muito bem definidas para cada jogador, e nesse encaixe, Rodrigo perdeu espaço. Antes, com Ancelotti, ele era uma peça móvel, alternando entre as pontas e o centro, explorando sua versatilidade e instinto criativo. Sob Xabi, o desenho mudou. Mbappé foi consolidado como referência central, Vinícius Júnior como dono absoluto da ponta esquerda e Jude Bellingham como líder do meio campo. A faixa de campo que antes era de Rodrigo começou a desaparecer. O ponto mais simbólico veio no Mundial de Clubes de 2025. Rodrigo não só perdeu a titularidade, como ficou completamente inutilizado durante toda a competição, com poucos minutos em campo, além de não ter entrado em todos os jogos. Um recado claro de que ele não fazia parte dos planos prioritários de Alonso. Pouco depois, informações dos bastidores confirmaram: o brasileiro havia sido colocado na lista de transferências, com o clube aberto a negociar sua saída por cifras na casa dos 100 milhões de euros. Para um jogador que já decidiu semifinais de Champions pelo Real, a mensagem foi dura, mas, ao mesmo tempo, abriu a porta para uma mudança que pode redefinir sua carreira. E é justamente aí que o Manchester City surge como destino perfeito, não só pelo encaixe tático, mas pela oportunidade de devolver a ele o protagonismo que Alonso, de forma fria e estratégica, lhe tirou. Afinal, quando o Guardiola te chama de Danger Man, não é elogio vazio, é alerta tático. E quando o Jürgen Klopp tenta te tirar do Brasil aos 16 anos, é porque sabia de seu talento antes de todo mundo. Rodrigo colecionou respeito dos 2 maiores treinadores da era recente. Para Pep, ele é peça que não se contém por 90 minutos. Para Klopp, é talento que valia a viagem e o investimento. É assim que um ponta vira protagonista, quando até os rivais o tratam como um problema a ser resolvido. Mas como Klopp não está mais no Liverpool, o caminho ficou aberto para o Manchester City. Por lá, após a saída de Jack Grealish por empréstimo ao Everton e as possíveis transferências de Savinho e James McAtee, o City começou a reorganizar seu ataque, abrindo espaço técnico e financeiro para um nome de peso como Rodrigo. O
Real Madrid, diante desse movimento, deixou claro que não barraria uma transferência desde que os valores estivessem entre 70 a 100 milhões de euros, faixa considerada adequada para negociar o brasileiro. Guardiola tem admiração antiga por Rodrigo e posiciona o brasileiro como peça-chave para uma reformulação do setor ofensivo do City. O treinador o vê como reforço ideal, especialmente caso confirme saídas importantes. Rodrigo já deixou claro que admira Guardiola e até confirmou que seria um privilégio jogar sob seu comando. Tudo indica que a porta está aberta do lado do City. As conversas com seu agente já começaram e o brasileiro se mostra cooperativo sobre a possibilidade. O jornalista Fabrizio Romano destaca que Guardiola considera Rodrigo como reforço ideal, impulsionando a negociação com ele. No esquema base 4-3-3, Rodrigo poderia assumir a ponta esquerda, posição que sempre quis jogar e ser dono, mas que no Real Madrid não podia, já que o Vini Malvadeza era quem comandava o lado esquerdo do campo. No Manchester City, isso acabaria liberando Phil Foden ou o novo camisa 10, Ryan Cherki, para atuar como meia central ou pela direita. Nesse papel, ele exploraria cortes para dentro com a perna direita, finalizando ou servindo passos curtos para o Haaland, criando mais volume na área. Outra possibilidade é o uso na ponta direita, onde já brilhou no Real Madrid, atuando aberto, com Haaland centralizado e Foden na esquerda. Rodrigo ofereceria amplitude, drible em espaço curto e finalização rápida, algo que o City perdeu com a saída de Mahrez e a provável venda de Savinho. Em cenários mais fluidos, como o Guardiola gosta, Rodrigo poderia até atuar por dentro como segundo atacante, se aproximando de Haaland e recebendo de costas para distribuir, explorando a velocidade na troca de passes com Bernardo Silva. O efeito final seria um City mais imprevisível. A chegada dele permitiria rotações constantes no ataque, dificultando a marcação adversária e criando novas combinações ofensivas. Em vez de depender sempre das mesmas jogadas, Guardiola teria uma arma que pode desmontar defesas de várias maneiras, seja no drible, na infiltração ou na finalização. Dessa forma, o setor ofensivo do City poderia ficar com essas opções: Haaland de centroavante, Rodrigo pela esquerda, Phil Foden pela direita, Cherki na meia, Rodri e Reinders no meio campo. Com a grande quantidade de jogos, todos os treinadores dos maiores times do mundo estão buscando ter um elenco completo de titulares e reservas, e esse é o plano do Guardiola. Então, para isso, as opções que ele tem são Omar Marmoush, jogador versátil que pode atuar em diversas posições no ataque, mas sua função de ofício é de centroavante, rodízio ideal com o Haaland. Jeremy Doku atua regularmente na equipe do City, é um ótimo jogador para a ponta esquerda no lugar de Rodrigo. Na meia, o português Bernardo Silva e o Gundogan no meio campo serão as principais opções para o Pep Guardiola caso as mudanças aconteçam. Será que assim, Rodrigo vai se tornar a estrela protagonista que sempre sonhou, fazendo jus ao seu grande talento? Durante o seu melhor momento no Real Madrid, Rodrigo carregou uma etiqueta incômoda, a de jogador subestimado. Para muitos, ele era a peça fundamental, sempre presente nas grandes noites, mas raramente tratado como protagonista. Quando o time vivia uma boa fase, seus feitos eram ofuscados por nomes mais midiáticos, como Vinícius Júnior ou Karim Benzema. Quando as coisas iam mal, ele não era o alvo principal das críticas, simplesmente passava ileso, como se fosse parte neutra da equação. Com exceção daquela Champions League mágica de 2022, onde entrou para a história com 2 gols em minutos contra o Manchester City, Rodrigo nunca mais foi o homem que puxava o time pelo clarinho na hora do sufoco. Não por falta de talento, mas talvez por característica. Um jogador que se encaixava, que cumpriu o papel, mas que não forçava o protagonismo. Essa postura fez dele o clássico caso do nem fede nem cheira. Nunca culpado demais, mas também nunca exaltado o suficiente. No fundo, esse é o dilema que acompanha sua carreira até hoje. Ser bom bastante para qualquer elenco, mas ainda não ter encontrado o palco e o papel que o façam ser inevitavelmente lembrado como o melhor em campo. Se no Real Madrid, Rodrigo viveu entre a sombra e o brilho contido, no Manchester City, o cenário é completamente diferente. Guardiola não contrata para completar o elenco. Ele busca peças para mudar jogos, jogadores que assumem a responsabilidade de forma natural, porque o sistema exige isso. No Etihad, cada passe errado ou gol perdido vira debate, cada jogada decisiva vira manchete, e é justamente aí que mora a virada. Em Manchester, Rodrigo não teria como se esconder atrás de astros maiores ou se contentar em ser o jogador que cumpre função. Ao lado de Haaland, Foden e companhia, ele teria a obrigação de ser decisivo, de criar, de finalizar, de ser lembrado. O rótulo de nem fede nem cheira não sobrevive nesse ambiente. Essa mudança de contexto pode ser a oportunidade que o Rodrigo precisa para transformar talento em protagonismo. No City, ele não seria apenas mais um no ataque, seria a peça que Guardiola escolheu a dedo para elevar o time, e se corresponder, passará de subestimado a indispensável. O que você acha de Rodrigo no Manchester City? É a escolha certa? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.